Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui nos estudos das palavras da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, um livro bastante confuso, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre a história, sobre essa palavra, sobre o livro de Apocalipse. Sobre o fundo literário desse gênero de literatura, apocalíptica, literatura. Os autores desse gênero literário não fazem a distinção que nós fazemos entre profecia e gênero apocalíptico. No próprio texto de Apocalipse, os títulos de profecia, de profeta e profecia são aplicados ao livro. A visão simbólica, alegórica, é característica do gênero apocalíptico e constitui o principal material do livro do Apocalipse. Às vezes, o simbolismo é explicado, mas as mais das vezes é deixado sem explicações. Neste caso, quando reconstruídos pelos estudiosos modernos, o seu significado só é descoberto através de uma trabalhosa exploração do fundo da passagem. O uso abundantemente de símbolos enigmáticos parece pressupor uma linguagem simbólica, convencional, conhecida do autor e dos seus leitores. Por vezes, o simbolismo é quase óbvio. A descrição do Filho do Homem, no capítulo 1, no verso 13 ao 16, por exemplo, é revestido de atributos evidentes, cada qual com um simbolismo bem fácil de perceber. O simbolismo das cores é comum. O simbolismo dos números também é muito usado. 7 significa totalidade, 6, imperfeição, 12 é Israel, antigo e novo, 4 é o mundo. Os 4 pontos cardeais, ou os 4 elementos, terra, mar, céu e abismo. 1000 significa imensidão. No livro do Apocalipse, enquanto as citações explícitas do Antigo Testamento são raras, as alusões e ecos são tão frequentes que muitas partes do livro não parece ser mais do que colônias de imagens veterotestamentários. Esse difícil livro seria totalmente ininteligível sem a constante referência às fontes do Antigo Testamento. A lista que damos a seguir é uma lista apenas parcial. O silêncio, Abdias, Sofias, Zacarias. Eu não vou colocar as referências que são muito, pessoal. O rugido do leão. Não, vou colocar que fica mais claro, né? De repente você quer pesquisar. Então, o silêncio. Sofonia 1:7, Zacarias 2:17. O rugido do leão, Jeremias 25:30. Amós 1:2, aparecimento da arca e da fumaça, 2 Macabeus 2, do 5 ao 8, do 15, do 2 ao 3, o mar, Êxodo 14:15, a mulher e o dragão, Gênesis 3, a revelação do nome, Êxodo 3:14, 4 e 8, o hino diante do trono, Isaías 6, do 1 ao 3, as pragas, Êxodo 7:10, a perseguição, Deuteronômio 3, do 7
do 5 ao 7, o Filho do Homem, Deuteronômio 7:13, o julgamento, Deuteronômio 7:10, 22, o trono de Deus, Ezequiel 1 e 10, o livro selado, Ezequiel 2:9, 3:3, 6:1, as calamidades, Zacarias 1, do 8 ao 10, Ezequiel 14:21, do 7 ao 1, os anjos, Ezequiel 7:2, os servos de Deus marcados, Ezequiel 9:4, o fogo como símbolo de punição, Ezequiel 10:2, as desventuras, Ezequiel 7:5 ao 26, a prostituta, Ezequiel 16:23, lamentações sobre a cidade caída, Ezequiel 27:28, chamado às aves de rapina, Ezequiel 39, do 17 ao 20, ataque a Gog, Ezequiel 38, 39, a Nova Jerusalém, Ezequiel 40, 47. Em grande parte, o livro do Apocalipse representa um repensamento e uma reconstrução do simbolismo do Antigo Testamento, com aplicações particulares à época e à situação do autor. Só aí, pessoal, dá para você ter mais ou menos uma noção em relação ao livro de Apocalipse, beleza? Vamos continuar aqui. Composição literária. Alguns críticos chegaram à tese de que o livro seria uma compilação ao invés de uma obra literária única. Em muitas visões, não parece haver uma progressão do pensamento e às vezes nem mesmo um nexo lógico. Ademais, as antinomias entre algumas visões dão margem a se pensar em uma pluralidade de autores. Então, quer dizer que não foi só uma pessoa que montou, escreveu o livro de Apocalipse. Vamos continuar. Já foram propostas diversas hipóteses de compilação de fontes diferentes, mas todas carecem de uma sólida base no próprio texto e são muitas complicadas. Assim, nenhuma dessas teorias conseguiu alcançar consenso. Allon procurou explicar esses desníveis de qualidade através de certas leis de composição, e ele acreditou ter descoberto no livro de Apocalipse a lei da antecipação. Significa que o fato seguinte é antecipado na cena anterior. E antecipado significa que o fato seguinte é antecipado na cena anterior. 13 é antecipado em 11, do 1 ao 13. 17 ao 19. Em 14, 8. 16. Em 14, 10. 19, 17 e 21. Em 16, 12 ao 14, do 21 ao 22. Em 19, do 7 ao 9. Essa lei cria uma série de relações superpostas que manteriam todo o conjunto unido. A lei da indulação significa que a mesma sucessão de fatos é recapitulada em formas diferentes. As leis da antítese e da periodicidade referem-se a uma forma de interrupção e também de inversão de movimentos quando se alcança o sexto elemento de uma série de 7. Com efeito, a maior parte do livro é composto de séries de 7 elementos. O livro apresenta 7 séries de 7 elementos.
cada qual precedida de uma visão preparatória às cartas. Se não for resultado de ingenuidade exegética, essa estrutura é certamente obra de uma mente unificadora, mas outras dificuldades poderiam tornar necessária a atribuição da unidade da obra a um compilador ao invés de um autor. Encontra-se uma desordem evidente em Apocalipse 22, do 6 ao 21. Encontra-se uma desordem evidente. Também há duas visões da Nova Jerusalém, uma escatológica celeste, no 21, do 1 ao 8, e a outra messiânica terrestre, do 21, do 9 ao 22. Há outros casos de repetição. A besta, capítulo 13, do 1, 3 e 8, 14, 8, 17, 3, 8, do 18, 2, com dois símbolos diferentes, e o dragão, 12, do 9, 12, do 20, 2. Também com dois símbolos diferentes. 2 empregos paralelos do mesmo tema com duas tradições diferentes. Biomart, Charles chegaram a pensar que o autor morreu antes do fim da obra e que os discípulos a tenham publicado depois de forma desordenada. Biomart propôs um esquema mais complexo. Sugeriu que um autor poderia ter preparado dois apocalipse paralelos em dois períodos diferentes. Talvez só um deles, ou nenhum deles fosse completo. Mais tarde, os dois apocalipse teriam sido fundidos em um documento único. O mais antigo, século I, teria sido elaborado no reinado de Nero, 54 a 68 d.C., ao passo que o outro, no século II, seria mais tarde, do reinado do Vespasiano, 69 a 79 d.C., ou então os dois primeiros anos do reinado de Domiciliano, em 81 a 96 d.C. O conteúdo de cada um dos apocalipse poderia ser delineado conforme o seguinte esquema. Não é fácil afirmar ou negar com certeza se um ou outro desses esquemas representa verdadeiramente a composição do livro. Aliás, os próprios autores dos esquemas não pretendem afirmá-lo com base em seu trabalho ou no trabalho de terceiros. Os esquemas refletem um amplo senso em relação à ideia de que o livro do Apocalipse não deve ser atribuído a um só autor, que tivesse a intenção de publicar um livro único. Segundo esse consenso, o livro de Apocalipse não foi escrito desse modo, mas ainda é preciso estudá-lo muito antes de poder obter uma concordância geral sobre a sua composição. Teologia. O alegorismo e o simbolismo do Apocalipse fizeram desse livro o texto favorito das interpretações alegórica e simbólicas. Algumas linhas de interpretação já podem ser excluídas logo de saída. O Apocalipse não é uma história profética da Igreja, e a explicação do seu simbolismo não deve ser procurada na história contemporânea. E também não se trata de uma alegoria puramente espiritual, sem relação com a história contemporânea ao seu autor. Alguns intérpretes modernos seguem uma linha escatológica de interpretação, afirmando que o Apocalipse foi dirigido a uma perspectiva inteiramente escatológica,
ou então histórica, considerando nesse caso que o livro reflete os acontecimentos da época do autor. Outros ainda advogam uma interpretação mitológica tradicional. Gulke, Buster, Charles, achando que o autor utilizou matéria extraído das antigas tradições mitológicas, tanto judaicas como pagão, representado o processo do fim do mundo nos termos do seu início. Todas as três abordagens podem ser válidas, já que todos os elementos estão presentes no livro. Isoladamente, nenhuma interpretação parece ser suficiente. O livro de Apocalipse é um apocalipse cristão, não judaico. Jesus Cristo é a sua figura dominante, em evidente contraste com a supressão do Messias, típico da maior parte da literatura apocalíptica judaica. Em Apocalipse, Jesus aparece como um redentor, o Filho do Homem, glorificado e exaltado, como o vencedor do combate escatológico e o juiz. A interpretação do Apocalipse deve levar em conta o fato de que as cartas às 7 igrejas não são escritas no mesmo gênero literário do resto do livro. As cartas não contêm visões e apresentam advertências morais, sem escatologia. Já o resto do livro não contém ensinamentos morais, sendo constituído por uma série de visões. A motivação do ensinamento moral através da escatologia é somente indireta. A conexão entre os dois tipos de ensinamentos poderia derivar da compilação. Não se pode colocar em dúvida a orientação do livro no sentido de uma situação contemporânea. Um aspecto típico da literatura apocalíptica é o fato de ela ser escrita em função de uma crise. Em nosso caso, a crise é sugerida pelas inúmeras alusões às perseguições e aos mártires. Como o próprio livro sugere, deve tratar-se das primeiras perseguições das autoridades romanas, Babilônias e Roma, a cidade dos 7 montes, que está em Apocalipse 17, do 5 ao 9. O número da besta, 666, que está no capítulo 13, no verso 18, representa a soma do valor numérico das letras do nome César Nero, escrita em características hebraicas, KSRNRWN, Anticristo. O livro do Apocalipse pretende ser uma resposta às crises de fé provocadas pela perseguição, uma resposta na linha da tradição apocalíptica, com fé e esperança. Deve-se esperar a salvação e o juízo do Eterno, convencidos de que o perseguidor cairá antes de conseguir destruir o povo do Eterno. A salvação e o juízo são concebidos em termos escatológicos. Além de Apocalipse, outros livros bíblicos também unem história e escatologia, usando a imagem do processo final para descrever fatos contemporâneos na luta entre a Igreja e o Império Romano. O autor vê a luta decisiva entre Deus e Satanás, que temia com a vitória de Deus e com a aniquilação final de todas as forças contrárias a ele. Essa luta é a introdução ao fim deste mundo e o início do reino eterno do Eterno.
Rick Walsh, os atributos através dos quais o Eterno salva e condena em cada situação histórica particular são os mesmos atributos com os quais o Eterno concretiza no final a sua intenção de salvar e condenar. Por essa razão, se expressa mediante eventos particulares. O combate escatológico não é apenas escatológico, mas é um combate sempre presente na vida da igreja. É uma perspectiva escatológica, tanto a realidade da ameaça do mal com a promessa de Deus de conversar a sua igreja são válidas para todos os tempos. Essa é a resposta à questão da importância do Apocalipse para os cristãos de cada época. Entretanto, os leitores cristãos modernos têm menos simpatia por esse tipo de literatura do que por qualquer outro gênero bíblico. A teologia do Apocalipse apresenta dois problemas especiais sobre o problema dos 1000 anos do vínculo de Satanás e do reino dos eleitos. Já o problema da identidade da mulher, de Apocalipse 12, está na eventual identificação dessa mulher com Maria. Com base no texto, não se pode afirmar que tal identificação tenha sido pretendida pelo autor. A mulher em questão é, sem dúvida, uma segunda Eva, mas parece que o autor não sabia que esse título tivesse sido dado a Maria. A mulher também é a mãe do Messias, que se deve identificar com o filho. Mas é difícil ver com suas eventuais podem se referir a Maria. Entretanto, elas ficam explicadas-se a mulher é identificada com o povo de Deus, que dá vida tanto ao Messias como ao povo do Eterno. As duas realidades não podem ser distinguidas perfeitamente. Essa é a interpretação da maior parte dos exegetas. Autor e canonicidade. O livro do Apocalipse foi rejeitado por Caio de Roma no início do século II e também por Dionísio de Alexandria, com sérios argumentos, por volta do fim do mesmo século. Muitos padres gregos também o rejeitaram. Ciliro de Jerusalém, Gregório Nazianzeno, Crisóstomo, Teodoreto, provavelmente toda a escola de Antioquia. Mas essas dúvidas não se mantiveram. Eles nasceram de uma dúvida acerca do fato de seu autor ter sido ou não o apóstolo João. Fato que nada tem a ver com a canonicidade do livro. O autor se apresenta com o nome de João e diz ter experimentado suas visões na ilha de Patmos. A identificação desse autor como apóstolo é afirmada por Justino, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Cânone de Muratori, Hipótile e pela maior parte dos padres depois deles. Mas o caráter interno do livro não confirma essa atribuição, pelos motivos já evidenciados por Dicínio e de Alexandria. De todos os escritos joaninos, somente o Apocalipse dá o nome de João ao seu autor. As palavras-chave de João e de 1 de João não estão presentes no Apocalipse. Vida, luz, trevas, verdade, mentira, graça, juízo, amor, mundo, Espírito Santo, adoção, fé. Os poucos pontos de contato com João, água, viva,
bom pastor, cordeiro, testemunha, palavra, são menos importantes que as divergências existentes. O grego do livro de Apocalipse é o pior de todos do Novo Testamento, muito inferior ao de João e ao de 1 de João. Está cheio de barbarismo e solecismo. Embora escreva em grego, o autor evidentemente pensa em hebraico. No Apocalipse, as irregularidades gramaticais e estilísticas são contínuas. Segundo o consenso dos estudiosos modernos, o Apocalipse não pode ser atribuído ao mesmo autor de João e de 1 de João, seja ele quem for. Entretanto, pode-se admitir que o livro provenha de uma escola de pensamento genuíno, mas a ideia de que o autor dos 3 escritos tenha sido um só, e uma afirmação absolutamente contrária à crítica literária como procedimento válido de estudo. Assim, o autor de Apocalipse deve permanecer não identificado. Data e lugar. Enquanto Patmos pode constituir uma ficção literária, a correlação de Apocalipse com as igrejas da Ásia é um fato seguro e irretorquível. No máximo, a tradição datou o Apocalipse aproximadamente no fim do reinado de Domiciano, mas até certo ponto a tradição via-se embaraçado em virtude da atribuição do livro ao apóstolo. Nota-se o esforço por inserir o Apocalipse no esquema tradicional, mas não comprovado, da vida e da atividade do apóstolo. Uma tradição diferente situava o Apocalipse durante o reinado de Cláudio, Epifânio ou de Nero, Cânone de Muratori e outros. Não se pode mais identificar a sua fonte, mas não se deve subestimá-la. Segundo alguns críticos, a confusão derivada do próprio autor, que teria escrito durante o reinado de Domiciano, mas que por um artifício literário se teria situado no reinado de Vespasiano. Essa antecipação de data, porém, não fica evidente no texto, em favor da data de 94 a 95 d.C. Pode-se alegar a difusão da igreja na Ásia e as possíveis alusões ao Apocalipse ao culto ao divino César. Esse culto foi imposto pela primeira vez por Domiciano e, se comprovado, seria um bom argumento para uma datação posterior do livro. Mas a hipótese da compilção permite datações diferentes para várias partes do livro. Beleza, pessoal? Terminamos, né? Muito conteúdo. Espero que venha contribuir aí para o seu conhecimento. Eu, particularmente, olho para o livro de Apocalipse e vejo que realmente tem muito a ver com o judaísmo, né? Então, eu particularmente, né, prefiro ficar com os ensinamentos de Yeshua, do que ele falou sobre os fins, do que o livro de Apocalipse. Tranquilo? Fique na paz, que o Eterno possa te abençoar grandemente e espero estar contribuindo para o seu conhecimento. Sempre é bom buscar o conhecimento histórico para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Fique na paz e um grande abraço do irmão Alex.